Pensem, meus amigos. Como assim? Cristo pagou o preço do nosso pecado? Como assim nós fomos justificados por Cristo? Isso não faz o menor sentido. Uma vez que teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas obras que realizamos através do corpo, sejam elas boas ou más, conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aonde disse Paulo, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a sua recompensa pelas obras que realizou através do corpo, sejam elas boas, quer sejam elas más. Que dilema é este? Como teremos que passar por um tribunal para sermos julgados se Cristo já nos justificou? Isso não faz o menor sentido. Realmente não faz o menor sentido. A não ser que o homem tenha rejeitado a graça. Se o homem rejeita a graça, inevitavelmente, ele ainda permanece debaixo da lei. Nisto podemos entender por que os seres humanos erram, e erram feio, ao tentar descrever exatamente este paradoxo. Veja um exemplo perfeito. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15, está escrito: vocês julgam segundo a carne, disse Cristo. Eu a ninguém julgo. Também, nesta mesma linha de raciocínio, no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22, está escrito: e também o Pai a ninguém julga. Então, que tribunal é este de Cristo? Por acaso, não foi decretado a absolvição dos seres humanos, uma vez que nem Cristo e nem Deus julgam o homem? Então, pela graça, o homem é justificado. Pela graça, não há tribunal de Cristo, a não ser, como eu afirmei, aqueles que negam a graça. Estes, inevitavelmente, estão pregando Cristo novamente. Estes estão sendo pregados no lugar de Cristo. Serão julgados no lugar de Cristo. Por quê? Porque Cristo pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. O homem não será condenado por causa de seus pecados, mas por rejeitar a graça, por rejeitar a salvação, que é gratuita. Então, podemos entender por que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, está escrito: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito de Deus não é nos condenar, mas nos justificar. Por isso ele entregou o seu Filho para morrer em seu lugar. Se Cristo morreu em seu lugar, isso significa que o pecado já foi pago, pois o pecado ele tem poder sobre o homem somente enquanto o homem está vivo. Mas uma vez que Cristo morreu em seu lugar, não há mais pecado a ser pago por você, a menos que você rejeite a graça. Então você se coloca exatamente debaixo da lei. Por isso, quem não aceita a graça de Cristo se coloca, como eu disse, novamente debaixo da lei, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, onde está escrito: disse Cristo, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é a lei de Moisés, em quem tendes depositado a vossa confiança. Os seres humanos confiam na lei, não na graça. E ao se colocar debaixo da lei, eles se colocam debaixo de condenação. Pois o homem não é condenado por seus pecados, pois os seus pecados já foram pagos por Cristo lá na cruz. Mas ao rejeitar a graça, você, inevitavelmente, será condenado não por seus pecados, mas por se colocar debaixo da lei. E pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Aqui está o tribunal. O tribunal de Cristo pertence a Moisés, pois é Moisés que será o acusador, não Deus, não Cristo. Cristo está com a graça, como um advogado, sim, como o Espírito Santo, pronto para nos defender. Mas o homem que rejeita a graça, inevitavelmente ele apela pela lei. E pela lei ninguém será justificado, todos serão condenados. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, está escrito: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança de lei. Quem está debaixo da graça não está mais debaixo da lei. Por isso,
que no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Todo aquele que está debaixo da graça não está mais debaixo de condenação. Se não está mais debaixo de condenação, o tribunal de Cristo não é para ele. Deveria ser mudado o nome, não é tribunal de Cristo. O tribunal da lei de Moisés, não o tribunal de Cristo, meu amigo. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19 a 25, está escrito: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, ao rejeitar a graça, ao rejeitar o sacrifício de Cristo, você se coloca automaticamente por conta própria debaixo de maldição, debaixo de condenação. Não haverá absolvição para quem rejeita a graça, pois perante a lei todos são condenáveis diante de Deus. E veja, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8, disse o apóstolo: se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. O próprio apóstolo Paulo disse: pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero este faço. Está vendo? Todos os apóstolos confessaram que nós somos pecadores. E se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Se você apelar para a lei, para as obras da carne, inevitavelmente você será condenado. Mas, se você confessar os seus pecados e clamar por salvação, você alcançará o favor do Senhor. E se colocando debaixo da graça, nenhum pecado haverá contra você. Todos os seus pecados serão apagados, como se nunca tivessem existido. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, está escrito: ele foi entregue à morte, estamos falando de Cristo, para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Eu te pergunto, Cristo já ressuscitou ou não? Se a sua resposta é sim, então você já foi justificado de seus pecados. Ele morreu, ele pagou o preço do seu pecado. Se ele já morreu por você, por que exatamente você haveria de ser condenado? Se quem foi condenado foi ele em seu lugar. Não faz o menor sentido. O homem é condenado não por causa dos seus pecados, mas por rejeitar a graça, por rejeitar o favor imerecido, por rejeitar a salvação. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, está escrito: em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores, pois ele venceu. E a vitória de Cristo sobre o pecado lhe é atribuída a você. Basta aceitar este sacrifício. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória, é que Cristo pagou o preço do seu pecado. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, está escrito: porque estou certo, disse Paulo. Paulo não tinha dúvida alguma, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo seus pecados, a menos que você apele para a lei. Bom, quem apela para a lei, da graça decaiu, então você é culpável diante de Deus. Não apele para o tribunal de Cristo, você será inevitavelmente condenado. O tribunal de Cristo só existe para aqueles que não aceitam a graça. Para aqueles que rejeitam a graça, existe o tribunal de Cristo. Por isto que no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Seu pecado faz separação. Mas se Cristo já removeu os seus pecados, se a dívida que era contra nós já foi rasgada lá na cruz, eu te pergunto, por que exatamente você está deixando o pecado te enganar? Se não existe pecado para quem está debaixo da graça. Uma vez que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 4, diz: na sua luta contra o pecado. Veja, a nossa luta é contra o pecado. Por quê? O que é o pecado? É errar o alvo. Você está errando o alvo, se colocando perante o tribunal de Cristo. Você está errando o alvo, você está pecando. Quando você rejeita a graça de Cristo, automaticamente você se torna réu perante a lei. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
É por meio da fé. Creia que Cristo já pagou o preço do seu pecado. Tudo já está feito, tudo já foi consumado lá na cruz. Não há necessidade de você passar por um tribunal, a menos que você apele para César, ou seja, que você rejeite a graça e se coloque diante, de novo, da lei. Pois no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, está escrito: e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Se ele cancelou a dívida do pecado que era contra nós, eu te pergunto, como você poderá se colocar no lugar de réu em um tribunal que já foi rasgado, desfeito lá na cruz? Pense, raciocine, uma vez que no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, está escrito: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. A sua participação na obra de Deus é apenas crer. Crer no agir de Deus. Crer na obra que Cristo realizou lá na cruz. É através desta fé que você é santificado, que você recebe o perdão de seus pecados. Uma vez que no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 20, está escrito: pois fostes comprado por bom preço. Você não é mais escravo do pecado. Você já foi comprado exatamente pelo sacrifício de Cristo. Por isso que no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14, está escrito: o qual comprou a nossa liberdade com o seu sangue e perdoou os nossos pecados. Como exatamente você seria novamente julgado por um pecado que já foi apagado, que já foi perdoado? Você ainda não entendeu? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não fosse condenado. O homem não é condenado por causa de seus pecados, mas porque ele rejeita este favor imerecido chamado graça, chamado salvação. Pois no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 25, está escrito: ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Então, quando você ler exatamente a respeito do tribunal de Cristo, não se esqueça que o tribunal de Cristo só tem efeito para aquele que ainda insiste em se colocar debaixo da lei. Aquele que insiste em permanecer debaixo da maldição da lei, este não pode ser justificado por Cristo.